Olá, começa agora mais um Alesp Conecta. E o tema de hoje é a eleição presidencial nos Estados Unidos. Faltam poucos dias para a eleição americana e nós queremos saber as consequências do resultado dessa eleição, o resultado dessa eleição deve trazer para nós aqui no Brasil. Para conversar sobre este tema, eu recebo a professora Neuza Bojiquian, ela que é doutora em Relações Internacionais e pesquisadora do Instituto Nacional de Estudos Políticos sobre os Estados Unidos. Professora Neuza, seja bem-vinda ao Alesp Conecta. Muito obrigada, Fábio. É um prazer estar aqui falando com vocês. Eu espero que eu possa ajudar a esclarecer, né, esse processo eleitoral aí tão complicado dos Estados Unidos, né, e o impacto de tudo isso sobre o mundo, né, e particularmente sobre o Brasil. Somos vizinhos aqui, né? Então, a eleição... Professora, eu até gostaria de já fazer uma pergunta para a senhora nesse início do bate-papo, para situar um pouco o nosso espectador em casa, né? A eleição americana, ela deve ocorrer agora no dia 3 de novembro, né? Nesse momento, as pesquisas eleitorais dão conta que o candidato democrata Joe Biden, ele está na frente com 10 pontos percentuais sobre o Donald Trump, que é o republicano e o atual presidente americano. Então eu começo esse nosso bate-papo, professora, querendo saber da senhora, que é uma pesquisadora, uma estudiosa sobre a política americana, sobre o comércio entre Brasil e Estados Unidos. Esse resultado que aponta, esse raio-x que as pesquisas apontam, é um raio-x já esperado pela senhora ou tem algo surpreendente aí nessa diferença na pesquisa? Fábio, esse é um processo eleitoral bastante singular, né? Assim, já é diferente do nosso, né? Em termos procedimentais, tal de forma, mas particularmente, né, por conta do perfil aí do candidato, que é um dos candidatos, o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, né, como você falou, e o ex-vice-presidente Joe Biden, que é o candidato do Partido Democrata. De fato, mantém uma significativa vantagem na liderança nacional, o Biden. E a diferença aí, né, tá nessa marca que você citou, uma marca bastante importante, né, significativa, mas devemos lembrar que a competição ainda está bastante acirrada nos estados chamados decisivos ou estados pêndulos, né? Então, esses estados acabam, às vezes, de última hora, havendo, né, marcando uma mudança aí importante, as coisas podem se reverter. Então, a gente não sabe exatamente como é que vai ser aí, estamos na reta final, mas aí até que chega o dia D, a gente não pode apostar em nada, principalmente porque temos o presidente Donald Trump na jogada, né? E 2016 está fresquinho ainda na memória de Trump e dos estrategistas da campanha do Partido Democrata, né? A ex-primeira-dama Hillary Clinton, ela tinha uma vantagem boa também nesse mesmo período e terminou com uma pequena vantagem à frente dele, mas terminou. E então, assim, depois a gente viu que isso teve um resultado diferente, porque é no colégio eleitoral que as coisas se decidem, né? Então, considerando reviravoltas, e provavelmente teremos que esperar até o final de dezembro para saber quem vai ganhar, porque pode acontecer muita coisa aí, a gente não sabe exatamente como é que vai ser o pós-eleição, né? Um pós-resultado aí de imediato. Então, 3 de novembro é uma data que leva os eleitores às urnas, quer dizer, muitos já começaram, esse processo já está em desenvolvimento, né, já está acontecendo lá, mas enfim, essa data 3 de novembro é uma data símbolo. O que a gente tem que esperar é que pode ser que até final de dezembro a gente não saiba quem ocupará o cargo na Casa Branca. Então, vamos lá. Nós podemos projetar N cenários aí, né? Porque o fato é que a eleição presidencial nos Estados Unidos neste ano de 2020 está sendo algo realmente muito singular e pode entrar para a história, né? Como uma das eleições mais controversas
a outras. Eu não sou professora de história, mas eu gosto sempre de lembrar alguns episódios, né, que são marcantes. E se a gente voltar lá atrás, em 1800, quando o Thomas Jefferson, né, que é o principal autor da Declaração de Independência do país, quando ele venceu as eleições com a ajuda providencial de Alexander Hamilton, né, o Hamilton, ele foi o primeiro secretário de Tesouro do país e ele desbancou o segundo colocado, que era o Aaron Burr, né, quem Hamilton julgava ser um ególatra, que ele dizia, né, na história está lá escrito, que tem a peça, né, de teatro aí da Broadway, Hamilton, né, o musical, ele dizia que o Hamilton dizia que o Burr, ele não amava ninguém além de si mesmo, e não pensava em nada mais além de seu próprio engrandecimento, né, e o Thomas Jefferson tomou posse e, como vice, de acordo com as regras anteriores, assumiu o segundo colocado, que é o Aaron Burr, né, que se sentiu prejudicado pelo Hamilton. E ele mataria o Hamilton em um duelo 3 anos depois, né, enquanto ele ainda estava no cargo de vice. Então, veja como é trágica a história dos Estados Unidos e eles têm mesmo muito medo de que as coisas possam, de repente, sair do controle, né? Então, 2020, Professora né? Neuza, Sim. Professora Neuza, eu quero até pegar o gancho nisso que a senhora falou um pouco, relembrando um pouco a história, né? Nesse momento no mundo, a gente vive um momento histórico, um momento trágico, triste com a pandemia de Covid-19, mas é um momento histórico. O Donald Trump, ele apostava, acho que todas as fichas dele estavam na retomada econômica dos Estados Unidos, né? Então, desde a campanha, ele falava em fazer os Estados Unidos um país grande novamente. E o mundo todo entrou em colapso econômico com a pandemia. O quanto essa pandemia e a consequente crise econômica vai interferir no resultado dessa eleição americana agora em novembro? Então, isso daí, a gente, a grande marca, né, do governo republicano, né, o Donald Trump, é dizer que ele performou bem na parte econômica. E essa questão, o Biden poderia aí sofrer assim, ser colocado em segundo plano, né? Porque ninguém saberia como ele se sairia com essas ideias que ele tem, os planos dele de aumentar os impostos, né, de fazer algumas mudanças importantes até para contemplar os interesses de uma ala mais à esquerda do partido, né, dele, da base eleitoral dele, porque está bem diversa ali. Agora, o problema é que o Donald Trump perdeu, né, essa carta importante que estava nas mãos dele. A gente olhava janeiro e fevereiro desse ano, você tinha um desempenho econômico no país incontestável, né? O nível de desemprego era baixíssimo, ou seja, era uma economia em pleno emprego. Com a pandemia, isso muda completamente de figura, os índices marcam assim um grau de desemprego que é comparado só à grande recessão, né? Lá na década de 30, até a grande recessão que foi a crise aí de 2007 até 2009, mais ou menos, depende de onde você está olhando da parte do mundo, mas, enfim, esse período que é chamada Grande Recessão, ela foi até menor. Então, o pico que foi alcançado de desemprego na Grande Recessão é menor do que o que se aconteceu agora. O pico que foi em abril de desemprego foi muito grande. Então, nisso, o Trump realmente foi abalado. Ele tem agora uma desvantagem com essa carta que não está mais nas mãos dele. Então, ele está apelando para outras questões, né? Questões que remetem ele de novo à história, né? Ele está meio que querendo revisar, né? Trazer, né? Rememorar aquele medo, aquele desespero que havia entre os eleitores de classe média, normalmente o branco, tal, que tinha
um medo de uma desordem. Então, o Trump resolveu apostar na ficha da lei e da ordem. Ele seria a lei e a ordem para garantir sossego, né, equilíbrio aí e tranquilidade para os subúrbios, né, e que o Biden não seria o candidato para isso, porque ele levaria a classe pobre, uma classe mais carente, para esses subúrbios, porque ele tem um plano aí de aumentar a moradia, né, grau de moradia para essas pessoas. E isso tudo geraria todo esse pânico com os movimentos sociais que ganharam as ruas, porque é preciso lembrar que assim, o contexto é de crise de saúde, crise econômica e crise social. Então são 3 crises aí que o Trump, por mais que ele se venda como o candidato ideal, como esse candidato que estaria preparado, ele não tem como mostrar, os números não mostram isso, ele está performando muito mal, ele está entregando um resultado muito aquém do esperado, né, nessa administração da crise da saúde e, consequentemente, da crise econômica. Então, esse é o grande problema, uma crise econômica que não depende de liquidez, não depende de jogar dinheiro no mercado, né? É uma crise que você tem que aquecer o consumo, as pessoas têm que sair, têm que se sentir seguras e sair para o consumo. E tudo isso ele não consegue, não depende dele. Então, essa aposta dele é realmente uma coisa bastante como que eu posso dizer, é arriscada e talvez ele esteja entregando. Agora, não dá para a gente saber, né, exatamente como é que vai ser esse resultado, porque nem sempre quem tem mais voto na população, né, no âmbito nacional e diante do voto popular, ele sai vencedor. A gente pode falar como é que é o processo eleitoral aqui, né, se você me permite, nos Estados Unidos a disputa ocorre no nível estadual, um candidato pode até obter mais votos em nível nacional, mas ele ainda assim não vencer efetivamente as eleições. E os estados mudam muito, então tem estados que ele tem uma capacidade de resposta diante de crises mais elevada do que outros, né? E ocorre que a votação se efetivando nesse colégio eleitoral, que é a instituição que reúne os delegados, que deve escolher o candidato, e isso a gente viu que pode realmente mudar, né? As eleições, a gente já falou aqui dos outros períodos, né? A Hillary Clinton podia parecer que tivesse uma experiência, né, em termos de política externa e tal, mas não conseguiu responder. Então, a gente tem que ver, assim, tem uma expectativa que é da classe média, né? Essa classe média, o Trump chegou com uma capacidade de atrair esse eleitorado, e esse eleitorado ficou frustrado, mas até que ponto esse eleitorado ficou frustrado? Agora ele está apostando, ele tem que apostar num eleitorado que é mais velho, né, que é de 65 anos para mais. Esse eleitorado que está na Flórida, que é um colégio eleitoral super importante, porque reúne ali um número substantivo, né, de votos, esse colégio, será que o Trump vai ganhar ali? Porque justamente essas pessoas que estão se sentindo provocadas, desrespeitadas, quando o Trump diz que a doença Covid-19, que aliás ele pegou e que ele teve que lidar com isso, é algo que você domina. Então ele fala, não deixe que o vírus domine vocês, você domina o vírus, né? E aí como é que vai ser? Neuza, Pois não. eu queria, a senhora falou, o Trump pegou o Covid-19 e eu queria inserir o Brasil nessa história toda, né? Porque o Brasil tem um presidente aqui, Jair Bolsonaro, que é um aliado declarado, juramentado do Donald Trump. Nesse momento, existe uma conversa constante entre o governo americano e o governo brasileiro. O presidente brasileiro também acabou sendo infectado pelo Covid-19. O Brasil hoje, como que é essa relação política e comercial com os Estados Unidos? O quanto o Brasil está dependente da relação comercial com os Estados Unidos e o quanto uma mudança, né, uma deixada de poder por parte do Trump e o Joe Biden assumindo o poder, o quanto isso vai trazer consequências efetivas aqui para o Brasil?
Fábio, a relação com o Brasil é uma relação antiga, né? Então, assim, a gente está aqui, né, nas Américas, então isso no continente, então isso, essa relação ela é quase que natural, né? E a gente teve momentos de mais aproximação, de menos aproximação, né? E o presidente do Brasil, Bolsonaro, é aliado declarado e juramentado de Trump, né? Com a mudança do presidente americano, o que tanto podemos perder, né? Você me pergunta. Eu acho que, assim, sobre essas presidências, Bolsonaro e Trump, de fato, o presidente Bolsonaro ele quis imprimir essa marca aí nessa relação, e aí nós podemos tentar identificar essa marca com períodos passados, né? O meu colega Felipe Loureiro, lá também do Instituto Nacional de Estudos sobre os Estados Unidos, ele nos lembra que no início da ditadura militar, o governo Castelo Branco, que foi nosso governo de 64 a 67, ele se destacou com uma abordagem similar, né, abandonando a chamada política externa independente, que é de autonomia, né, que a gente buscava uma autonomia, e que foi defendida pelos seus predecessores, né, o Jânio Quadros e o João Goulart, e nesse caso, então, o Castelo Branco aproximava o país, né, o nosso país, dos Estados Unidos. E tanto nos Estados Unidos como no Brasil, testemunhou-se a ascensão de governos ultraconservadores, né, supostamente indignados com essa corrupção e dispostos a atacar o comunismo, né, o chamado comunismo econômico, os defensores da família tradicional e cristã. Então, depois de 3 décadas, a gente tem aí uma volta a essa ideia, essas ideias. No Brasil, de Castelo Branco, o que se viu foi um distanciamento do país dessa agenda multilateral que a gente vinha levando, retirando apoio às políticas em favor dos países em desenvolvimento, ao mesmo tempo em que se via aproximação com os Estados Unidos. O exemplo mais emblemático foi lá a aproximação do rompimento das relações de Brasil e Cuba, e posicionamento mais alinhado aos Estados Unidos, né? Depois, os outros governos, o Costa e Silva, o Ernesto Gázio, e as coisas foram mudando novamente, até que em 70, o que a gente viu? As relações do Brasil e dos Estados Unidos eram caracterizadas por inúmeros atritos e, por exemplo, aí a gente pode citar o programa nuclear brasileiro, que a gente, de novo, está revivendo, assim, muitas coisas podem ser revividas novamente. E o que aconteceu, entre outros fatores, condicionantes, intervenientes, foi que os governos brasileiros, eles não estavam vendo contrapartidas, reciprocidade, o equilíbrio, enfim, nessas relações. Então, não se construiu uma parceria especial, nem mesmo quando o presidente Nixon e o seu conselheiro ali de segurança nacional, o Kinzinger, estavam fazendo, né, roadshow pelo mundo e tentando estabelecer relações próximas com os países. O Brasil não viu isso. Então, a gente volta agora para 2019, 2020, o governo Bolsonaro, ele começou venerando o presidente Donald Trump e emulou muitas dessas mensagens controversas do presidente norte-americano. Os inimigos deles tornaram-se imediatamente inimigos do governo Bolsonaro. Agora, assim, o que isso está revertendo em termos de equilíbrio econômico, de equilíbrio, de reciprocidade, o princípio da reciprocidade aí? A gente não tem visto, né? A despeito de tudo que o nosso presidente Bolsonaro tem se colocado, né, de forma aí clara que é apoiador do presidente Trump, nessa forte relação ideológica, o próprio presidente Trump está dando motivos, até numa questão que ele mesmo não acredita, que ele acaba banalizando, que é a Covid-19, ele acabou, sabe, implementando, tomando medidas que foram prejudiciais ao Brasil. Amigo para cá, amigo para lá, mas aí o Trump solta umas bombas contra o Brasil, né? Por exemplo, essa que ele disse que a gravidade da Covid-19, em um momento, ele colocou o Brasil como um exemplo negativo. Oi, né? Quer dizer, como é que pode ser uma coisa assim, sendo que nem ele mesmo acredita nessa história e de repente ele toma o Brasil como um exemplo negativo? Então isso acho que foi, né, acho que uma marca muito forte aí de que essa reciprocidade não está havendo, esse equilíbrio não está havendo, né? Por mais que o Bolsonaro pudesse esperar, não está acontecendo. Agora,
Uma guinada aí, nessa guinada aí pró-Estados Unidos do governo Bolsonaro, é o que a gente vê agora de muito recente, né? O Brasil como parceiro especial dos Estados Unidos, essa seria na cooperação técnico-científica, na parceria econômico-militar. O que a gente vê nessa realidade de tudo isso que foi mostrado para a gente? Sabe, precisa avaliar isso com mais precisão. E se Trump for reeleito, é possível que continuemos fazendo concessões sem contrapartidas. Esse é o grande problema, né? Com um custo alto para a nossa economia e para o papel que o Brasil vinha desempenhando nos fóruns internacionais. A gente pode ilustrar isso, se você me permite, com as últimas negociações, a negociação do aço, do etanol, e aí depois teve aquela ocorrência com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, né? A primeira concessão, ela foi em relação ao aço, e isso está na nossa pauta exportadora, quer dizer, esse é um produto que a gente exporta de semi-manufaturados com essa commodity, né? E como sabemos, em 2018 houve um entendimento entre os dois países, ainda no governo Temer, de modo que o Brasil assegurou um limite de exportação do aço para os Estados Unidos, né? Porque a política do Trump é uma política que volta a pressionar os seus parceiros a fazer uma restrição voluntária de exportação. E o Brasil fez um entendimento lá com o Temer de que teria uma cota, né, que deveria passar abaixo, né, quer dizer, isento dessa tarifa de 25% que os Estados Unidos impuseram sobre os parceiros. E só que agora, há poucas semanas, o que a gente viu? O nosso chanceler foi lá e concordou em cortar até 80% da importação do produto brasileiro. Aí você vai ver a nossa balança comercial, ela está muito mais favorável para os Estados Unidos. Então, o acordo não envolveu alteração na tarifação, mas apenas a redução voluntária das exportações. E esse arranjo supostamente será revisto em dezembro, né, que o nosso chanceler falou. Mas será que vai ser mesmo? Então, se o Trump é reeleito, de repente pode acontecer isso. Então, o que a gente vai ver na nossa balança comercial? A segunda concessão refere-se ao etanol, também está na nossa pauta exportadora, né? E aí havia uma expectativa de que se revogasse a isenção tarifária para a importação do etanol nos Estados Unidos, estabelecida pelo governo brasileiro em 2019, que venceu agora, acho que foi em agosto de 2020, se eu não estou enganada, depois precisa checar. No entanto, a nossa diplomacia negociou um acordo que permite que os Estados Unidos exportem um volume, né, de milhões de etanol isento de direitos aduaneiros, ou seja, a tarifa zero. O chanceler Ernesto Araújo, ele justificou a concessão com base em um suposto acordo futuro de exportação de açúcar. Também que o Brasil tenta há muito tempo de exportar essa commodity para os Estados Unidos, né, com corte de tarifa, porque lá a média tarifária é baixa, e eles vendem isso como um poder de barganha, só que tem os picos tarifários, por exemplo, o açúcar, 140% de tarifa, né? E aí a gente pode ir para a terceira concessão, que diz respeito à indicação do nome lá para o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o trumpista, o Maurício Claver Carone, que é o formulador das políticas do governo Trump para Venezuela e Cuba, né? Então, assim, o Bolsonaro o nosso presidente Bolsonaro quis fazer um agrado aí, né? Quis jogar a bola para o lado do Trump e ajudou muito nisso, porque, inclusive, arrumou aqui um conflito, não digo conflito, mas assim, uma indisposição com o governo mexicano e com o governo argentino. Tudo que a gente não precisa é arrumar confusão com os nossos parceiros, né? Que tem tantos acordos aqui e a gente depende deles também para exportar. Então, o Trump, na verdade, passou por cima dessa regra que existia, e ele mesmo indicou esse presidente. O Brasil poderia indicar isso e ter no futuro uma margem de manobra maior para as nossas questões econômicas e fazer uma política realmente muito mais protagônica, né, junto a esses parceiros. E, no entanto, não vai ter mais, né? Quer dizer, esse poder de negociação a gente passou para eles de forma sem receber nada em troca, de forma desequilibrada, né? Então, tudo isso... Nilza, Sim. pode concluir esse raciocínio, por favor.
Não, então, e tudo isso não bastasse o governo Bolsonaro decidir isso, né, abrir mão dessa indicação agora. A semana passada a gente viu que ele ainda não quis indicar o vice, né, que o próprio Carone, o Cláudio Carone, tinha escolhido, que é o nosso Alexandre Tombini, que foi ex-presidente do Banco Central. Então, tudo isso, para mim, é uma coisa que a gente pode muito afetar as nossas relações econômicas aqui, o desempenho do Brasil, que está sofrendo tanto nessa pandemia e que depende tanto da gente exportar. Os Estados Unidos, ele é exportador, desculpa, ele é parceiro comercial e, de um modo geral, ele é deficitário. Com a maioria dos países, né? E com o Brasil, ele é superavitário. Então, já existe aí uma questão que poderia ser negociada, né, para reverter um pouco essa balança comercial, e, no entanto, a gente está vendo que as últimas concessões foram concessões que podem muito impactar o nosso desempenho num período de crise. Professora Neuza, a gente está encaminhando aqui para o final do nosso programa, mas eu quero fazer a última pergunta para a senhora, que é o seguinte: diante de tudo isso que a senhora está me falando, eu percebo que o Brasil tem cedido bastante para os Estados Unidos e não tem recebido contrapartida. Caso haja uma mudança na presidência dos Estados Unidos e venha assumir o Joe Biden, ele ele demonstra ser um conhecedor de como algumas coisas funcionam aqui dentro do Brasil. Por outro lado, ele não vai ser, não tem por que ser tão cortês com o governo brasileiro, que era um declarado aliado do antecessor dele. Pode haver retaliações do governo Joe Biden ao Brasil? Por exemplo, questões ambientais também, que não tem nada a ver a política ambiental brasileira, as ideias do governo brasileiro com as ideias do Joe Biden nos Estados Unidos. Quer dizer, o que pode... o negócio não está bom na relação Brasil-Estados Unidos, a gente está cedendo muito e não está recebendo nada em troca. Mas pode ficar pior? Fábio, eu não diria que são coisas diferentes, né? O presidente Bolsonaro, ele descumpriu uma espécie de protocolo diplomático, né? Líderes de outros países, eles não falam de eleições né, dos seus parceiros, e isso é uma regra que o Brasil sempre cumpriu. E quando o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que é o filho do presidente nosso, passou a se posicionar ainda mais explicitamente, o Comitê de Relações Exteriores da Câmara, né, dos Estados Unidos mandou avisar: fiquem longe aí dessa história nossa, porque isso pode acabar mal. É isso, descumpriu essa regra. Agora, dito isso, vamos tentar projetar um cenário com Biden na Casa Branca. A expectativa é que se o governo volte para o modelo anterior a Trump, né, ou seja, a reaproximação dos aliados tradicionais, leia-se Europa, reaproximação com as instituições multilaterais, então liderar a resposta global à pandemia, avançar a agenda ambiental e aumentar a pressão sobre governos autoritários. Tudo isso vai estar na agenda e o Biden vai estar sendo cobrado. E aí o Biden vai cobrar quem não está fazendo esse papel, né? O Bolsonaro, ele tem sido pressionado pela comunidade internacional e pela esquerda americana em todas essas três frentes. Então isso é certo, líquido e certo, o Biden vai ter que pressionar. Agora, o Biden tem um outro perfil, né, negociador. Esse viés protecionista com que os Estados Unidos se apresentam hoje, né, com essa marca impressa pelo Trump, ele deve se tornar menos explícito, mas a gente deve lembrar que o Joe Biden promete restaurar a supremacia industrial dos Estados Unidos, fabricando mais produtos internamente. Isso, ele vai querer criar empregos, né, sempre a promessa. O Biden disse que deseja expandir o uso daquelas regras Buy America, compre produtos americanos, norte-americanos, para religar a manufatura nacional, religar a economia e criar os ditos milhões de novos empregos na produção, incluindo aí setor automotivo. Então, isso daí é uma ameaça para o Brasil, né? Só que ele não vem com essa marca protecionista, que nós vamos fazer a América grande de novo. O Biden também vai querer fazer a América grande de novo, mas sem alarde, né? Sempre com aquele tom de voz mais calmo e tal. Ele também disse que irá incidir os impostos. Então, assim, essa é a pergunta. Bom, mas se ele vai incidir impostos, né, sobre as empresas do país que terceirizam
a fabricação para outros países, né, o outsourcing, o Brasil pode ser impactado por isso? Eu acho que não, porque, assim, nesse sentido, as empresas que estão aqui, elas, na verdade, fabricam, vendem aqui o produto. Então, elas, na verdade, usam esse mercado aqui. O que o Biden pode querer fazer é cobrar impostos, né, nessa remessa de dividendos e, assim, apertar um cerco sobre as empresas em relação à tentativa de fazer essas engenharias tributárias, né? Então, o fisco norte-americano com o Biden vai ser um problema. Sim. Professora, agora, infelizmente... Conclua, por favor. Não, então, eu acho que, assim, de um modo geral, o Brasil, esses acordos que já foram fechados, né, que foram encaminhados, eles devem se manter, né, quer dizer, tem interesses, o Biden tem interesses econômicos no Brasil, vai querer manter esse relacionamento de uma forma mais pragmática, mas ele vai pressionar o Brasil, principalmente em relação à China. Então, toda vez que o Brasil tiver que fazer uma opção, tomar uma decisão, por exemplo, essa questão aí da nossa capacidade 5G, e isso vai ser uma questão de negociação nos próximos meses. Se o Biden conseguir organizar a sua administração de forma rápida e o Brasil não tiver decidido sobre isso, ele vai ser pressionado a tomar uma decisão mais alinhada aos Estados Unidos. Então, isso que eu acho, que eu vejo de uma questão muito importante, se você me permite. Professora Neuza, o nosso tempo está esgotado. Mas assim que nós tivermos o resultado da eleição americana, vamos gravar um outro programa aqui com a senhora para saber aí a continuidade dessa história, porque a gente vai ter os próximos capítulos já nos próximos dias, tá bem? Muito obrigado pela sua participação aqui no Alesp Conecta. Muito obrigada por você ter me convidado também, foi um prazer estar aqui. E espero que a gente volte a conversar e aí vamos saber, né, o pós-mortem de tudo isso. Com certeza. Termina aqui mais um programa Alesp Conecta. Mas você já sabe, no nosso YouTube, no YouTube da Alesp, toda a nossa programação fica arquivada e é possível ver e rever os nossos programas por lá. Está bem? Obrigado pela audiência e até o próximo programa.